O Egito era o império mais poderoso da terra. Faraó se achava um deus, mas o Deus verdadeiro estava prestes a provar o contrário. Quando um homem comum, com um cajado na mão e fé no coração, olhou para o trono mais temido do mundo e disse: "Deixa o meu povo ir." O céu tremeu, os rios se tornaram sangue, o sol desapareceu e a morte bateu à porta de reis. Esta não é apenas uma história antiga. É o relato de quando o orgulho dos homens colidiu com a justiça de Deus. E ninguém, nem mesmo o faraó, pôde resistir. Prepare-se para reviver os dias em que Deus falou, e o Egito se curvou. Há muito tempo, os israelitas viviam no Egito, onde inicialmente foram bem recebidos. Jacó e seus filhos, junto com suas famílias, mudaram-se para o Egito e se estabeleceram na terra de Gósen. Lá, eles prosperaram e se multiplicaram, tornando-se uma grande nação. No entanto, com o passar do tempo, um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao trono. Esse faraó, temendo o crescimento e a força do povo hebreu, decidiu escravizá-los para controlar seu poder. Os hebreus foram submetidos a trabalhos forçados e condições desumanas. Eles construíram cidades e monumentos para o faraó, sofrendo sob a opressão egípcia. Foi nesse contexto de opressão que Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu intervir, enviando Moisés para libertá-los. Essa intervenção divina culminou nas 10 pragas do Egito, um conjunto de eventos sobrenaturais que demonstraram o poder de Deus e levaram à libertação do povo hebreu. Moisés, um hebreu criado como príncipe egípcio, observava tudo de longe, com o coração pesado. Um dia, enquanto pastoreava ovelhas no deserto, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. De dentro da sarça, Deus chamou Moisés, ordenando que ele voltasse ao Egito e libertasse seu povo. Moisés, relutante, argumentou com Deus, dizendo que não era eloquente. Deus respondeu que estaria com ele e que Arão, seu irmão, seria seu porta-voz. Com seu irmão Arão ao lado, Moisés retornou ao Egito. As areias conheciam seus passos, mas ele não era mais o mesmo. Agora falava com autoridade que vinha do céu. Entraram no palácio dourado de Faraó, entre colunas de pedra e olhos desconfiados, e disse: "O Deus dos hebreus diz: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto." O faraó, orgulhoso, recusou. Arão estendeu sua vara sobre as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. Os peixes morreram e o rio fedeu. O Nilo, antes fonte de vida, agora era um rio de morte. Os egípcios clamavam por água potável, mas o faraó permaneceu obstinado. Dias se passaram e o faraó ainda não cedia. Moisés avisou que rãs cobririam a terra. Arão estendeu a mão e rãs saíram do rio, invadindo casas, camas e fornos. Rãs pulavam por toda parte, causando caos. O faraó, desesperado, pediu a Moisés que orasse a Deus para remover as rãs. Moisés obedeceu, mas o faraó voltou atrás em sua promessa de libertar os israelitas. Deus ordenou que Arão batesse sua vara no pó da terra, transformando em piolhos. Passavam-se desesperadamente animais inquietos. Os magos do Egito tentaram replicar a praga, mas falharam. Reconhecendo que isso era o dedo de Deus, Moisés avisou que enxames de moscas invadiriam o Egito, mas a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, seria poupada. As moscas cobriram tudo, causando grande sofrimento. Moscas por toda parte, comida estragada, pessoas cobrindo-se com panos. O faraó chamou Moisés e ofereceu um compromisso. Os israelitas poderiam sacrificar a Deus, mas não poderiam ir muito longe.
Moisés recusou e as moscas desapareceram. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Deus atingiu o orgulho agrícola do Egito. Uma praga mortal abateu o gado. Cavalos, bois, camelos, ovelhas morriam onde estavam, aos montes. Um país que se orgulhava de sua riqueza rural viu os campos silenciosos e vazios. Mas nenhum animal dos hebreus caiu. O contraste era gritante. Campos cheios de animais mortos, pastores chorando. O faraó investigou e, mesmo descobrindo que os animais dos israelitas estavam vivos, ainda assim não libertou o povo. Moisés e Arão jogaram cinzas no ar e elas se transformaram em pó, que causou úlceras dolorosas em homens e animais. Os magos do Egito não conseguiram nem mesmo ficar diante de Moisés devido às úlceras. Pessoas gemiam de dor, cobertas de feridas. O faraó, sofrendo, ainda assim se recusava a ceder. Moisés avisou que uma tempestade de granizo, como nunca antes visto, cairia sobre o Egito. Aqueles que temeram a palavra de Deus abrigaram seus servos e animais, mas os que não deram atenção sofreram grandes perdas. Pedras de gelo caíram do céu, destruindo plantações, animais e pessoas. O faraó, assustado, chamou Moisés e confessou seu pecado, pedindo que a tempestade parasse. Moisés orou e a tempestade cessou. Mas o faraó mais uma vez endureceu seu coração. Moisés avisou que gafanhotos cobririam a terra, devorando tudo que estou da tempestade de granizo. Os gafanhotos chegaram em nuvens espessas, comendo toda a vegetação. Campos devastados, árvores peladas, pessoas famintas. O faraó, desesperado, chamou Moisés e ofereceu libertar apenas os homens. Moisés recusou e os gafanhotos foram levados por um vento forte, mas o faraó ainda não libertou o povo. Moisés estendeu sua mão e uma escuridão espessa cobriu o Egito por 3 dias. As pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía de casa. Mas os israelitas tinham luz em suas habitações. Escuridão total, pessoas apavoradas, velas que não iluminavam. O faraó chamou Moisés e ofereceu libertar todos, mas sem os rebanhos. Moisés insistiu que tudo deveria ir, e o faraó, furioso, ameaçou Moisés de morte se ele aparecesse novamente. Moisés avisou que à meia-noite Deus passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho da serva. Os israelitas deveriam marcar suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passasse por suas casas. Famílias israelitas reuniram-se, comendo a Páscoa com pressa, vestidas para viajar. À meia-noite, um grito ecoou pelo Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó, finalmente quebrado, chamou Moisés e Arão e ordenou que saíssem do Egito imediatamente. Os israelitas saíram do Egito com pressa, levando consigo suas posses e os despojos dos egípcios. Uma grande multidão de pessoas, animais e carros deixou a terra da escravidão rumo à liberdade. Uma longa fila de pessoas caminhava pelo deserto, com Moisés à frente. O faraó e seus oficiais observavam de longe, finalmente compreendendo o poder do Deus de Israel. As 10 pragas do Egito são mais do que um relato histórico. São um testemunho do poder e da justiça de Deus. Cada praga foi um golpe contra a opressão e um passo em direção à libertação. Esta história nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus ouve o clamor de seu povo e age em seu favor. Que esta narrativa inspire fé e esperança, mostrando que a liberdade e a justiça sempre prevalecem quando Deus está no controle das nossas vidas. Se gostou desse conteúdo e deseja acompanhar mais histórias bíblicas, inscreva no nosso canal, ative o sininho e até o próximo conto da salvação.